Olá, meus amores. Na nossa aula de história de hoje, iremos aprender um pouco sobre profissões da atualidade. Assim como algumas profissões deixaram de existir, ser exercidas, no caso, com o avanço da tecnologia, surgiram muitas novas profissões. Veja um exemplo. O astronauta. Ele veio, com a evolução da tecnologia, como todas as outras demais profissões. Hoje a gente sabe que o avanço da tecnologia nos possibilitou a também ter um avanço profissional, Em qualquer ambiente de trabalho, a gente sabe que a dificuldade antes era bem maior para o desenvolvimento de qualquer uma delas, mas hoje não. Essa imagem do astronauta em frente a Marte. O problema do desemprego e o trabalho informal. O desemprego é um grande problema no Brasil. Para suprir a falta de emprego, muitas pessoas trabalham informalmente. O que aconteceu com essa questão da pandemia que estamos passando, Então, o desemprego ele só tem aumentado porque as empresas não estão conseguindo movimentação e vem acarretando um desemprego maior do que o que já existia, fazendo com que as pessoas trabalhem daquela maneira que eu falei na aula anterior, como ambulantes, trabalhando para si próprio, porém perdendo os benefícios. Porque esse tipo de trabalho ele não oferece os benefícios de um trabalho formal, como salário fixo, pagamento de férias, vale-transporte e etc. Além disso, o trabalho informal não gera impostos para o país. Olha aí, um vendedor ambulante em Recife, Pernambuco, Esse é um exemplo de trabalho informal. Como entre outros, Como a tia já falou, vendedor de roupa, aquela pessoa que passa vendendo sapato, joias, porta a porta, comidas, que tem a barraquinha de lanche. Nada disso gera imposto para o governo, por isso que são chamados de trabalhos informais. Porém, tiram algumas vantagens, em relação ao dinheiro. Eles ficam com o dinheiro todo o dinheiro que ele recebe fica para ele, mas do outro lado tem a desvantagem dos benefícios. Exemplo, se ele tiver um acidente de trabalho, ele vai ficar parado e não vai receber porque ele trabalha para ele mesmo. É o famoso eu trabalho para mim mesmo e eu só recebo quando eu trabalho. Diferente de quando você trabalha de carteira assinada, do emprego formal. Que aí você tem vários benefícios, como um exemplo, mulher grávida, ela fica 4 meses em casa se ela trabalhar na área privada depois que o bebê nasce, e se for repartições públicas, são 6 meses, que é o processo do bebezinho ficar maior, o processo de alimentação do bebê, para ela retornar ao trabalho. Quando ela fica esses 4 meses em casa, ou os 6 meses, ela recebe normalmente, tá? A mesma coisa, um outro trabalhador que se machuca, se machucou, está doente, ele continua recebendo, porque nesse caso eles têm um trabalho formal, diferente, como a Diana falou, do informal, certo? Trabalho entre os indígenas é outro trabalho bastante falado, Os indígenas com certeza trabalham bastante de maneira informal. Eles vivem no Brasil, se organizam de modos variados em relação ao trabalho. Entretanto, na maioria das aldeias existe uma divisão de tarefa, no caso, entre homens e mulheres, Eles trabalham por repartições. E também sabemos que hoje, com a evolução da tecnologia também e dos seres humanos, estamos em constantes transformações. Hoje a gente consegue ver pessoas se formando em faculdade, são indígenas, porém eles fazem isso, a maioria deles, para que a cultura deles não se perca. Então, para eu colocar um professor para dar aula lá e eu estudar para ser professor e dar aula na minha aldeia, a preferência é que eu estude para conseguir dar aula, porque aí eu vou manter a minha cultura. É isso aí, meus amores. Para finalizar a nossa aula de hoje, fiquem com Deus e até mais.